Olá pessoal, bom, como vai? Tudo bem, moçada? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma obra-prima da língua inglesa, uma obra literária, tá? Essa obra aqui é a obra Drácula, de Bram Stoker. Esse sujeito aqui, ele não é inglês, ele é irlandês, mas a obra está escrita em língua inglesa, então é um dos ícones que a gente tem aqui da chamada literatura gótica na língua inglesa. Bom, esse livro aqui ele foi publicado em 1897 e até que ele pudesse ser publicado, ele foi escrito, começou a ser escrito em 1890 aproximadamente, e um dos núcleos desses personagens que a gente tem aqui no livro se passa na Romênia, especificamente numa região da Romênia chamada de Transilvânia. Durante esse período todo, aí de 1890 até a publicação do livro, o Bram Stoker estudou muito sobre a Romênia. Ele correu atrás de documentos, atrás de jornais, tudo que ele podia saber acerca da Romênia, mas ele nunca esteve lá. E aí, a gente tem uma coisa importante para falar nesse livro. O que é? Embora ele se baseie em muitas ideias reais sobre a Transilvânia, muitas das ideias que ele traz no livro acerca dos personagens são também dadas pelo senso comum que o inglês da época tinha em relação ao quê? Ao racismo, a categorizar aquele pessoal do leste europeu todo como selvagens e como bárbaros. Tá? Esse livro tem uma importância na cultura contemporânea porque ele vai dar origem a uma série, de produtos culturais, que sejam quadrinhos, que sejam filmes. A filmografia que a gente tem então é imensa. E muito dessa literatura que a gente tem de vampiro, hoje, também é derivada também de Drácula. Embora esse aqui não foi, na verdade, o quê? O primeiro livro acerca de vampiro. Tá? Então o primeiro livro que a gente tem aqui de vampiro foi de Polidori. Foi escrito em 1819. Depois você tem em 1872 um livro também chamado Camila, de um autor inglês também, chamado de Le Fanu. E depois você tem uma série de folhetins, vendidos aí a um centavo nas ruas de Londres, onde você tem ler uma história de Varney, o vampiro. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre esse livro e vamos voltar então nesse assunto de racismo e cultura. Tá legal? Bom, qual que é o enredo do livro aqui? O livro aqui, gente, ele é formado, essa aqui é a edição inglesa, a edição original, Você tem aqui então um advogado que trabalha em uma imobiliária chamado Jonathan Harker. Esse Jonathan Harker aqui, gente, ele vai para a Romênia e se torna hóspede do Conde Drácula em seu castelo. Esse Conde Drácula, ele deseja comprar uma série de propriedades em Londres. E Harker foi enviado então para fazer os trâmites legais da compra. O que ele não sabia, na verdade, é que ele depois terminou ficando sendo prisioneiro do Conde Drácula em seu castelo. Em sua viagem que ele vai fazer, por exemplo, para a Transilvânia, ele começa a se referir sempre àquele Oriente que é selvagem, um lugar bárbaro. E ele vai falar, inclusive no livro, que ele estava indo para uma das regiões mais selvagens e bárbaras da Europa, muito pouco conhecidas. Então, ao passar pela região, ele não fala a língua do local, mas pessoas vão falando para ele, olha, Drácula, Drácula, cuidado, isso aí é perigoso, esse sujeito é perigoso, você vai sim, na verdade, tá metido numa enrascada total, cuidado que você está correndo risco de vida, e uma série de avisos aí vão falando para ele. E a sensação que a gente vai tendo então durante a leitura é a ideia de maus presságios. Então esse é um dos núcleos que a gente tem no livro. O outro núcleo, gente, que eu não vou falar muito a respeito dele, porque é um núcleo, se eu for falar aqui eu vou ser na verdade um spoiler, eu quero que vocês leiam o livro, quero que vocês conheçam essa obra aí, se passa na Inglaterra, e se vai passar aqui o quê? Numa Inglaterra que está aí no uso da razão, da ciência, uma Inglaterra que é científica, uma Inglaterra que se acha superior aos outros povos, porque afinal ela tem a ciência, ok? E nesse sentido você tem ali uma série de caçadores de vampiros, inclusive Van Helsing, muito famoso aí também, em um seriado também em outros filmes. Mas o que nos interessa perceber aqui? Nesse núcleo londrino aqui, gente, a gente tem aqui Londres. Londres, nesse período, é um centro cultural e científico. Tá? É a maior cidade que a gente tem no período. E, em contrapartida também, é uma cidade que tem uma moral que nós chamamos de moral vitoriana. O que essa moral vitoriana tem aqui pra gente, moçada? É uma moral, aqui basicamente, onde você tem um moralismo sexual muito grande, um fundamentalismo religioso muito pesado, e ao mesmo tempo, gente, uma exploração capitalista sem fim. Lembra aí, por exemplo, que nesse período
né, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, crianças trabalhavam, e com salários aí que eram uma miséria. A mortalidade de crianças e de pessoas em Londres era muito elevada. Né? E uma coisa também que vai falar aqui, né, essa coisa que a gente tem do londrino até hoje, que é essa coisa de ser meio contido, de serem reservados, de serem extremamente pudicos em relação à sexualidade e às questões que envolvem a sexualidade. Né? Não espere aqui, por exemplo, que esse vampiro seja um vampiro moderno que você tem aí em outros tipos de obras. O vampiro que aparece aqui, gente, é o vampiro que está presente aqui no vampirismo clássico. Né? É o vampiro que tem aqui a luz do sol, o medo à luz do sol. Né? Ele é um vampiro extremamente sedutor. Mas eu gostaria que vocês fossem para a leitura. Tá tranquilo?